Deslocar o dia da morte de Cristo para um dia incorreto nos impedirá de entender alguns significados extremamente importantes na simbologia bíblica das festas e outras profecias muito relacionadas com esse tema. Tradicionalmente, o cristianismo em geral recorda a Semana Santa comemorando na sexta-feira a crucificação de Jesus, no sábado, seu repouso no sepulcro, e no domingo, a ressurreição. No entanto, Jesus várias vezes relaciona a sua morte com 3 dias. Em Mateus 12, 40, faz uma afirmação profética onde diz que assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Por causa disso, há muitos cristãos que, ao verem claramente que não há como encaixar 3 dias e 3 noites entre a sexta-feira e o domingo, dizem que Jesus não morreu na sexta-feira. Alguns dizem que ele morreu na quinta-feira e muitos outros afirmam que foi na quarta-feira. Eu te convido a ficar comigo até o final para que juntos possamos resolver de uma vez por todas o dia da morte de Cristo, harmonizando todos os versículos. Vamos começar. Se Jesus morreu na sexta-feira pouco antes do pôr do sol do sábado e ressuscitou no domingo de manhã, como diz Marcos 16, 9, é evidente que é impossível encaixar os 3 dias e as 3 noites entre esses dois acontecimentos. Muitos colocam a morte dele na sexta-feira sem questionar nada a respeito, já que os 4 evangelhos concordam ao explicar que a morte de Cristo foi justamente antes do início do dia de descanso ou sábado, como mostram os versículos que estou deixando aqui na tela. No entanto, o fato de a Bíblia dizer que no dia seguinte à morte de Cristo era sábado não significa absolutamente nada pelo seguinte motivo. Sabe-se com certeza que Cristo morreu no dia 14 do mês de Nisan, que coincidia com a Páscoa e o sacrifício do Cordeiro Pascal. Logo após a Páscoa começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, sendo que o primeiro e o último eram considerados dias de descanso cerimonial chamados Shabat. E então havia o Shabat a cada 7 dias, que era o sábado semanal. Ambos os dias de descanso eram chamados da mesma forma, Shabat, ou seja, sábado, e ambos eram observados exatamente do mesmo jeito. E em todos os versículos que fazem referência ao dia anterior, não dizem sexta-feira, mas sim dia de preparação. É assim que se chama o dia anterior ao sábado semanal e ao sábado cerimonial. Dessa forma, colocar a morte de Cristo na quarta-feira não contradizem absolutamente nada os versículos que afirmam que Jesus morreu pouco antes do início do sábado, já que estavam se referindo ao sábado cerimonial e não ao sábado semanal. E, por outro lado, é possível encaixar confortavelmente os 3 dias e as 3 noites entre sua morte e sua ressurreição. No entanto, essa interpretação também não está livre de incoerências. Existem vários problemas se colocarmos a morte de Cristo em uma quarta-feira. O primeiro está em Lucas 24, onde é indicado que Cristo morreu 3 dias antes do caminho para Emaús. No versículo 1 e no versículo 13 fica claro que os 2 discípulos estavam caminhando para Emaús no primeiro dia da semana, ou seja, no próprio domingo da ressurreição. E sabemos que era tarde porque era um caminho de 60 estádios, ou seja, no máximo 2 horas de caminhada, e no versículo 29 diz que chegaram quando já estava escurecendo. Agora, no versículo 21, um deles diz: hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. E é impossível que eles dissessem em um domingo à tarde que já tinham se passado 3 dias desde a morte de Jesus se ele tivesse morrido numa quarta-feira. Especialmente se levarmos em conta que Jesus e os judeus contavam o tempo pelo sistema de contagem inclusiva, como veremos em breve, onde os 3 dias se referiam até depois de amanhã. Por isso, colocar a morte de Cristo na quinta-feira, como alguns fazem, também não resolve o problema, já que ainda está longe dos 3 dias mencionados no caminho de Emaús. Em segundo lugar, outro grande problema é que Cristo ressuscitou no domingo de manhã. Marcos 16, 9 afirma isso dizendo, tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana. E em Marcos 16, 2 diz que as mulheres chegaram ao sepulcro bem de manhã, já tendo o sol nascido, ou seja, pouco depois do amanhecer. Se Cristo tivesse morrido numa quarta-feira, mesmo que consideremos os 3 dias como 72 horas, não chegaríamos ao domingo de manhã, mas sim Jesus teria que ter ressuscitado, no máximo, no sábado à noite, contradizendo o que diz Marcos 16.
E se colocarmos a morte de Cristo numa quinta-feira, também não coincide, já que 3 dias completos levariam à ressurreição no domingo ao entardecer. E se considerarmos os 3 dias, da forma como os judeus contavam, também colocaria a ressurreição durante o sábado. E em terceiro lugar está o texto de João 19:31, onde chama o dia de descanso, que começou poucas horas depois da morte de Cristo, de um dia de descanso de grande solenidade. Literalmente, um sábado grande, um mega sábado. Muitos argumentam que esse termo era usado para os sábados cerimoniais, mas isso não é verdade por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque havia muitos sábados cerimoniais durante o ano, 7 para ser exato, e, em segundo lugar, porque esses sábados eram guardados e chamados exatamente do mesmo jeito que os sábados semanais. A palavra Shaba, que se refere ao sábado, aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Mas a palavra Shabbaton ou a frase Shabbat aparece apenas 10 vezes na Bíblia. Agora, como em algumas ocasiões é atribuída a algumas festas cerimoniais a palavra Shabbaton, e algumas delas aparecem em Levítico 23, que é onde são enumerados os 7 sábados cerimoniais. Então, alguns argumentam que se chamava Shabbaton porque eram sábados especiais e por isso João chamou em grego, no Novo Testamento, de sábado grande ou um mega sábado ao sábado posterior à Páscoa. No entanto, essa conclusão não faz sentido pelo seguinte motivo. Das 10 vezes em que aparece a palavra Shabbaton, ela é atribuída mais vezes ao sábado semanal e anual do que aos sábados cerimoniais. Aqui na tela eu deixo os versículos onde o sábado semanal é chamado de Shabbaton. Vale destacar que, no último exemplo de Levítico 23, versículo 3, justamente no capítulo onde são explicados os 7 sábados cerimoniais, logo no início, na introdução do capítulo, fala sobre o sábado semanal, reafirmando sua importância e deixando bem claro que o sábado semanal também é uma festa solene, além de chamá-lo de Shabbaton. Em Levítico 25, versículos 4 e 5, 2 vezes é descrito como Shabbaton o descanso anual, ou seja, o 7º ano em que a terra deveria descansar após 6 anos de plantio. E também descreve como Shabbaton as festas cerimoniais, mas não todas, só 3 delas, justamente os 4 sábados cerimoniais das festas de outono, a festa das trombetas em Levítico 23v24, o dia da expiação em Levítico 23v32 e em Levítico 16v31, capítulo que explica em detalhes como deveria ser celebrado o dia da expiação. E, finalmente, também era Shabbaton o 1º e 8º dia da festa dos tabernáculos, conforme explica Levítico 23, versículo 39. Os sábados das festas da primavera relacionados com a Páscoa nunca, insisto, nunca foram considerados Shabbaton, para que ninguém colocasse sua atenção no dia, mas sim no sacrifício pascal que ocorria no início dessas festas. Por isso João, no capítulo 19, versículo 31, jamais teria chamado de sábado de grande solenidade, ou seja, mega sábado, ao sábado 15 de Nissan apenas por ser um sábado cerimonial, já que a Bíblia nunca chamou esse sábado de Shabbaton, mas sim porque esse sábado cerimonial coincidiu com um sábado semanal. E isso sim era uma raridade que acontecia muito de vez em quando. E isso só poderia ter acontecido se Cristo tivesse morrido numa sexta-feira. Aliás, faz todo o sentido do mundo que, se Jesus esperou 4.000 anos para morrer por nós em um dia de Páscoa, ele tenha reservado para esse dia tão especial um sábado pascal que coincidisse com um sábado semanal. Não acha? No entanto, o problema dos 3 dias permanece. Há 11 versículos na Bíblia que registram palavras de Jesus, onde ele relaciona sua paixão, morte e ressurreição com 3 dias. Em 10 deles, que estou mostrando na tela e que vamos analisar mais adiante, ele fala simplesmente de 3 dias, mas em um, especificamente naquele que já mencionamos, Mateus 12:40, ele fala de 3 dias e 3 noites. Ele diz, pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. E vamos resolver esse problema em 3 etapas. Em primeiro lugar, veremos o cômputo inclusivo, que é a forma bíblica de contar o tempo. Em segundo lugar, vamos analisar a partir de quando Jesus contava os 3 dias. E, em terceiro lugar, vamos descobrir o significado da frase coração da terra. Vamos começar pelo primeiro ponto.
Os judeus não contavam o tempo como fazemos atualmente. Quando eles contavam os dias e os anos, consideravam o primeiro ou o último como se fosse completo, mesmo que fosse apenas uma fração ou parte deles. Esse sistema de contagem é chamado de método de contagem inclusiva e era usado por muitos povos da antiguidade, e podemos vê-lo continuamente na Bíblia. Vamos ver alguns exemplos, como o caso do dia em que a circuncisão de um menino deveria ser realizada. Conforme ordenava Levítico 12:3, os meninos deveriam ser circuncidados no 8º dia após o nascimento, coincidindo com o que diz Lucas 1:59, onde também explica que, no 8º dia, vieram para circuncidar o menino quando João Batista havia nascido. No entanto, em Gênesis 17:12, expresso com a contagem inclusiva, diz que todo homem será circuncidado com a idade de 8 dias. E o mesmo acontece em Lucas 2:21, quando diz, completados os 8 dias, quando circuncidaram Jesus, fazendo coincidir o 8º dia do nascimento com a frase, 8 dias de idade ou 8 dias completos. Nós, no Ocidente do século XXI, jamais contaríamos dessa forma porque nunca consideraríamos o primeiro dia de idade ou o primeiro dia completo como o dia do nascimento, mas só começaríamos a contar o primeiro dia 24 horas após o nascimento. E, portanto, quando falamos de 8 dias de idade ou de ter completado 8 dias, entendemos que deveriam passar 8 dias completos desde o nascimento até que a criança fosse circuncidada, o que ocorreria no 9º dia, nunca no 8º. Isso não acontecia com a contagem inclusiva utilizada na época bíblica por muitas civilizações semitas, que consideravam o dia do nascimento como o primeiro dia. E assim até chegar ao 8º dia, sem importar a que horas a criança havia nascido nem a que horas ela era circuncidada, considerando, como mencionamos acima, uma fração do primeiro dia e uma fração do último dia como se fossem dias completos. Exatamente o mesmo acontece quando a Bíblia faz referência a 3 dias. Vamos notar que, mesmo usando frases como no 3º dia, por 3 dias, daqui a 3 dias, noite e dia, 3 dias depois, nunca se refere a 3 dias completos, ou seja, 72 horas, mas simplesmente ao dia depois de amanhã, e onde se vê que contavam o primeiro e o último dia como completos, mesmo que fosse apenas uma parte deles. Um dos textos mais claros é o exemplo da primeira frase, no 3º dia, dito pelo próprio Jesus em Lucas 13:32-33, quando ele fala de hoje, amanhã e no 3º dia, e depois volta a repetir hoje, amanhã e depois de amanhã. Com esse versículo fica claríssimo que, quando Jesus falava do 3º dia, ele se referia ao dia depois de amanhã. Agora bem, chegando a este ponto e antes de continuar avançando, quero fazer um pequeno parêntese para esclarecer que estou muito consciente de que isso resolve parcialmente o problema, já que resolve os 10 versículos que mencionamos anteriormente onde Jesus fala de 3 dias. Mas não resolve o texto em questão de Mateus 12:40, onde também diz 3 noites. Ainda não resolve, mas tenha um pouco de paciência e me acompanhe até o final do vídeo. E você verá como tudo ficará muito claro para você, especialmente depois de ver o 2º e o 3º ponto. Mas antes de analisar esses 2 pontos, é necessário que o primeiro ponto, onde explicamos o cômputo inclusivo, fique totalmente claro. Então vamos continuar com os exemplos. A segunda frase, por 3 dias, em Gênesis 42:17, diz que José colocou seus irmãos na prisão por 3 dias, mas depois o texto diz que, na verdade, eles saíram no 3º dia, de acordo com o cômputo inclusivo, e não no 4º dia, como seria de se esperar se tivessem que ficar na prisão por 3 dias completos. Exatamente a mesma coisa aconteceu com Roboão, onde em 1 Reis 12:5, ele disse àqueles que estavam conversando com ele para voltarem dali a 3 dias, mas depois, no versículo 12, confirma que eles voltaram durante o 3º dia. Ou como aconteceu com a rainha Esther, onde em Esther 4:16 diz que ela pediu ao povo que jejuasse por 3 dias, noite e dia, e depois ela iria ver o rei, para então dizer no capítulo 5, versículo 1, que ela foi ver o rei durante o 3º dia, quando lógico teria sido ir ver o rei no 4º dia, se ela tivesse que esperar que passassem os 3 dias completos. Isso fica ainda mais claro na história em que José e Maria perdem Jesus porque ele havia ficado no templo. Em Lucas 2:44 e 45, diz que eles andaram um dia de viagem quando perceberam que ele não estava entre eles e voltaram ao templo para procurá-lo. E depois de um dia de viagem de ida e um dia de viagem de volta, eles o encontraram 3 dias depois. A forma bíblica de contar o tempo não é observada apenas na contagem de dias, mas também na contagem de anos.
Um lugar onde isso fica muito claro é em 2 Reis 18, 9, onde diz que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano do rei Oséias, Salmaneser, rei dos assírios, sitiou Samaria. E depois, no versículo 10, diz que no 6º ano de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, Samaria foi tomada, esclarecendo que isso aconteceu 3 anos depois, aplicando o cálculo inclusivo. Já que não importa em que parte do 1º ano foi feito o cerco e em que parte do 3º ano Samaria foi tomada, pois, como viemos explicando desde o início, considera-se o 1º e o último ano como completos, mesmo que tenha sido apenas uma parte deles. E assim poderíamos continuar com outros exemplos, mas acredito que esses já são mais do que suficientes. Vamos passar ao ponto 2, que explica de onde Jesus começou a contar. O versículo de Mateus 12, 40 onde Jesus diz que estará como Jonas, 3 dias e 3 noites, no coração da terra. Sem levar em conta esse versículo, já que vamos analisá-lo no ponto 3, há 10 textos em toda a Bíblia onde Jesus faz menção de 3 dias em relação à sua morte até a ressurreição. Se prestarmos atenção, em todos os casos, Jesus não começa a contar a partir de sua morte. Ele sempre, antes de sua morte, menciona os sofrimentos anteriores à sua crucificação. Ele sofrerá muito, será entregue e rejeitado, zombarão dele, o açoitarão, cuspirão nele e depois sim, diz, o matarão e ele ressuscitará. Assim, é evidente que ele conta os 3 dias a partir do Getsêmani, não a partir de sua morte, coincidindo dessa forma os 3 dias sem que precisemos de 72 horas exatas, já que Jesus usava contagem inclusiva, como era comum em sua cultura. E ao mesmo tempo temos as 3 noites que Jesus mencionou em Mateus 12, 40. Que Jesus conte o Getsêmani faz todo sentido, porque não se pode ignorar o sofrimento e a humilhação infinita que Nosso Senhor teve que suportar durante todo o período de tortura, onde Satanás fez de tudo para tentar fazê-lo desistir de sua intenção de morrer por nós. É um erro comum de interpretação bíblica atribuir o período de tempo ao último acontecimento de uma lista de eventos, como acontece nos versículos em que Jesus explica que sofrerá muito, morrerá e ressuscitará ao 3º dia, quando, na verdade, o período de tempo incluía todos os acontecimentos da lista. Outro caso que serve de exemplo, onde normalmente ocorre a mesma confusão, é a profecia dos 400 anos de Gênesis 15, 13, onde Jeová diz a Abraão: saiba com certeza que a sua descendência morará em terra estrangeira. Será escravizada ali e será oprimida por 400 anos. Ao ler este versículo, muitos cristãos chegam à confusão equivocada de que o povo de Israel esteve escravizado por cerca de 400 anos, e nada poderia estar mais longe da realidade, já que, da mesma forma, o período de tempo inclui todos os acontecimentos da lista e a profecia começa a ser contada desde que a descendência de Abraão entrou em terra estrangeira, ou seja, no Egito. E isso se cumpriu quando a egípcia Agar foi para o Egito com Ismael. Então, com esses 2 pontos esclarecedores, 1. A forma bíblica de contar o tempo usando o cálculo inclusivo, e 2. Entendendo de onde Jesus começa a contar, teríamos o problema resolvido. Insisto, para que não reste nenhuma dúvida, Jesus contava os 3 dias sem a necessidade de termos 72 horas exatas, usando o sistema bíblico utilizado por séculos pelos judeus, chamado cálculo inclusivo. E ao mesmo tempo, ao contar a partir do Getsêmani, temos as 3 noites que Jesus mencionou em Mateus 12, 40. Mas, para que tenhamos ainda mais certeza de que chegamos à conclusão correta, vamos analisar o 3º ponto, onde vemos o significado da frase coração da terra. Como podemos ver, Mateus 12, 40 é uma frase de Jesus totalmente diferente dos outros 10 versículos. Não só porque é o único que menciona as 3 noites, mas também porque é o único em que ele se refere ao fato de que, durante 3 dias, estará no coração da terra. Quando Jesus diz o coração da terra, sabemos que ele está se referindo a uma frase simbólica e não literal, por 5 motivos. Em primeiro lugar, porque toda a frase é uma profecia do que vai acontecer. Em segundo lugar, porque ele não esteve literalmente no coração da terra. Ele nem sequer esteve debaixo da terra, mas sim sobre ela, dentro de uma caverna. Em terceiro lugar, porque a terra simboliza, coincidentemente, as pessoas que prenderam Jesus e se encarregaram de fazê-lo sofrer até a morte.
Essa simbologia eu explico um pouco mais profundamente neste vídeo, cujo link eu deixo aqui em cima, mas de qualquer forma vamos desenvolvê-la brevemente aqui. Segundo a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, cuja interpretação não deixa dúvidas, já que é o próprio Jesus quem a interpreta, quando a semente que representa a palavra de Deus próspera, ela dá fruto a 100 por 1. Mas em várias ocasiões a semente não próspera. Por diferentes motivos, a palavra de Deus é rejeitada e só resta a terra. No livro de Ezequiel 22, ao falar sobre aqueles sobre os quais ele derrama sua ira, ele os descreve como terra seca, dizendo: Tu não és terra limpa nem regada com chuva no dia do furor. Portanto, na Bíblia, quando se fala de terra em sentido simbólico, ou seja, apenas terra sem verde ou terra seca, está se referindo aos seres humanos que vivem alheios à palavra de Deus ou que a abandonaram. É justamente por isso que, se lermos os 10 versículos onde Jesus diz que por 3 dias sofrerá até a morte e depois ressuscitará, na maioria desses versículos notaremos que Jesus descreve aqueles que se encarregaram de fazê-lo sofrer representados de forma simbólica pela terra: os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, além de simplesmente homens pecadores e gentios. Vamos ao quarto motivo. Caso você ache estranho que Jesus tenha usado essa simbologia profética da semeadura, quero te dizer que isso não era nada incomum para ele. Mesmo em um dos seus piores momentos de agonia, quando já não conseguia mais carregar sua própria cruz e outro teve que levá-la, Jesus se dirige a um grupo de mulheres que choravam por ele e fala com elas usando a mesma simbologia. Ele lhes diz em Lucas 23, 31, Por que se fazem isso com a árvore verde? O que não farão com a seca? E por fim, o quinto motivo é que ele disse que estaria no coração da terra assim como Jonas esteve no ventre do peixe. Portanto, é a história de Jonas que deve nos trazer clareza sobre o significado dessa frase. Você não acha? Jesus disse que ele estaria no coração da terra assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe. Assim que Jonas se encontra dentro do peixe, ele faz uma oração a Deus que é uma tipologia incrível e maravilhosa, com frases que lembram a agonia de Cristo no Getsêmani. Em Jonas capítulo 2, temos o registro dessa oração que, entre outras coisas, diz: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu, do ventre do Sheol gritei. Fui lançado para longe dos teus olhos, mas ainda verei o teu santo templo. A terra fechou suas trancas sobre mim para sempre, mas tu tiraste a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus. Mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios, cumprirei o que prometi. A salvação vem do Senhor. De fato, como Jonas. Assim como Jonas iniciou os 3 dias e 3 noites do interior do grande peixe, clamando a Deus em oração, da mesma forma Jesus iniciou seus 3 dias e 3 noites no coração da terra com uma oração angustiante, em tamanha agonia que seu suor, como diz em Lucas 22, 44, era como grandes gotas de sangue. Dessa forma, considerando o cálculo inclusivo, vendo que Jesus sempre conta a partir do Getsêmani entendendo o significado da frase profética, o coração da terra, agora Mateus 12, 40, não só não nos parece contraditório, mas faz sentido de todas as formas, harmonizando todos os textos. Até mesmo aqueles que também não coincidiam com a teoria de que Jesus morreu numa quarta ou quinta-feira. Agora tudo faz sentido. Agora sim faz sentido que os 2 discípulos que viajavam para Emaús digam, em um domingo à tarde, que já fazia 3 dias que haviam crucificado seu mestre, de acordo com a forma como eles contavam o tempo. Agora sim faz sentido chamarem aquele sábado de grande solenidade por Sábado Grande. E especialmente agora, sabendo que Cristo morreu numa sexta-feira, você vai conseguir entender completamente o sentido da próxima festa, a dos pães sem fermento. Assim que eu postar, vou deixar o link aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E lembre-se de que a compreensão desses temas pode significar a salvação eterna para você e sua família. Sabe por quê? Porque a sua salvação depende de aceitar o que Jesus fez por você e por mim. Vejo vocês no próximo vídeo.